Você está indo muito rápido, está durando 2 minutos, 3 minutos, não importa quanto tempo, mas é insuficiente para você e para sua parceria, e é isso que importa. Eu quero melhorar isso sem remédios, e é por isso que eu vou te dar 4 passos para que você melhore o seu tempo de ejaculação sem medicação. Para você fazer isso agora, começar hoje, porque as medicações vai tudo precisar de receita, mas esses hábitos não. Então são 4 passos para você durar mais na cama, sem remédios. Fica comigo até o final para você entender tudinho e vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta comigo, uma avaliação, link na descrição e QR Code aqui na tela. Fato é, o tempo de ejaculação está extremamente relacionado à sua percepção de prazer. Mesmo que você tenha ejaculado, se você for muito rápido e foi insuficiente para aquela parceria sua ter também prazer naquela relação, você se sente mal por isso. Você não se sente realizado e pleno, tendo tido uma relação mais ou menos, não tendo dado prazer para aquela parceria sua. Pelo contrário, você fica extremamente infeliz, insatisfeito e desmotivado a procurar aquela pessoa de novo. Você passa até a evitar aquela situação. Putz, eu não vou nem procurar, porque eu vou ser rápido demais, vou ser muito precoce. E a ejaculação precoce, ela atinge muita gente, né? Em média, 1 a cada 3 homens vai ter ejaculação precoce ao longo da vida dele. E mais uma vez, o precoce hoje em dia a gente não atrela muito ao tempo de penetração, mas sim ao fato de ser incapaz de controlar o tempo de ejaculação e aquele tempo está trazendo insatisfação do casal. Basta isso. Às vezes o cara vem aqui, a média de tempo de penetração no Brasil é de 6, 7 minutos. Às vezes o cara está ejaculando em 6, 7 minutos, em 8 minutos, mas aquilo é insuficiente para o casal. O casal se sente mal, a mulher não entrou no orgasmo ainda. Então ele quer prolongar, esse cara não merece tratamento? Merece tratamento também. A gente tem medicações para isso, a gente tem medicações bem estabelecidas para isso. Daparoxetina, paroxetina, clomipramina, enfim. Vários remédios que a gente pode usar, mas você tem hábitos que você pode fazer para prolongar esse tempo de ejaculação. Algumas questões estão muito bem sedimentadas. Qual que é a principal doença relacionada à ejaculação precoce? Chama-se ansiedade, uma epidemia do novo século, uma epidemia do século XXI, ansiedade. A incidência de ansiedade nos dias de hoje é absurda. E a ansiedade tem muito a ver com pico de adrenalina que tem a ver com você tá relacionado com um drive respiratório mais rápido, ofegante. Isso aumenta a liberação de adrenalina, faz uma vasoconstrição periférica, diminui seu tempo, diminui sua potencial de ereção e deflagra também o período de expulsão do líquido ejaculatório. Então, a adrenalina está muito relacionado à expulsão do líquido ejaculatório. E é por isso que a primeira tática que você vai fazer é o controle da respiração. A esmagadora maioria dos terapeutas sexuais que atendem pacientes que sofrem com ejaculação precoce, uma das coisas que eles vão atuar é o tempo de respiração. Então você controlar a sua respiração, e isso obviamente que é uma coisa treinada, você vai prestar atenção na sua respiração, pelo menos por 10, por 15 incursões respiratórias, 2, 3 vezes ao dia, e reproduzir isso na hora H, diminuindo o drive respiratório, diminuindo ali, relaxando, respirando com mais calma, você consegue controlar melhor esse pico adrenérgico e, portanto, o tempo de relação. Segunda forma, só para você entender, na hora que você ejacula, existe ali um sinergismo entre contração e relaxamento de musculatura pélvica. O assoalho pélvico está intimamente envolvido, aqueles músculos estão intimamente envolvidos na sua dinâmica da ejaculação. Pasmem, essa musculatura é uma musculatura estriada, assim como seu bíceps é estriado. Então você é uma musculatura voluntária, você tem como adquirir controle dessa musculatura. E como isso? Através, por exemplo, de fisioterapia do assoalho pélvico. Mas o que eu trouxe para você é o exercício mais fácil de você reproduzir diariamente, que é o exercício de elevação pélvica, basicamente conhecido como exercício de Kegel ou Kegel. Basicamente, elevação pélvica. Você vai tentar elevar a pelve e segurar ela ali em cima por 5 segundos. Vai fazer 15 repetições 3 vezes ao dia. É um dos protocolos mais bem aceitos, mas tem vários que você vai ver na internet aí, que você vai ler trabalho e tal, tem vários protocolos em relação a isso. O exercício de Kegel ou Kegel faz com que você vá adquirindo consciência corporal para aquela musculatura, e só o reforço muscular faz você conseguir segurar
melhor o tempo de ejaculação. Porém, o fisioterapeuta ele tem um trabalho mais completo quanto a isso, de você ganhar consciência corporal, de você trabalhar isso de forma mais eficaz, mais efetiva. E antes de eu ir para a terceira forma, né, eu queria que você não se esquecesse de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para o grupo do futebol, mandar esse vídeo para a galera, para todo mundo prolongar, não só você não, todo mundo durar mais na cama e todo mundo ser mais feliz e fazer alguém mais feliz também, se é que você me entende. Mas basicamente a terceira forma de você tentar controlar melhor essa ejaculação é uma masturbação consciente, né, uma masturbação estratégica, seguindo estratégias. Aí vai um tema bem polêmico, né? A maioria dos terapeutas sexuais segue essa estratégia, usa essa estratégia, mas é algo também que dependendo do seu grau de vício em masturbação, isso pode prejudicar o seu tempo de ejaculação. Quanto mais você se masturba, mais você idealiza a relação interpessoal, isso gera muita ansiedade, adrenalina e piora o seu tempo de ejaculação. Você fica cria muita expectativa para aquela situação. Porém, a masturbação estratégica, ela segue alguns processos, algumas estratégias, técnicas mesmo para te ajudar. Por exemplo, a mais famosa delas é a técnica de stop and start, ou seja, você está ali no meio da ejaculação, você tira o estímulo, para, quando está vindo, e aí você relaxa, depois volta. Isso vai treinando o seu cérebro a conseguir segurar. Você vai reproduzir isso na hora H. Você pode fazer isso com masturbação, você pode fazer isso com até própria penetração. Você com a parceira fixa, com um parceiro fixo, pode treinar isso melhor. Com alguém que te entenda ali. É claro que não é um trabalho do dia para a noite. Tem muito paciente que se incomoda. Doutor, beleza, eu tô fazendo isso aí na hora H, tiro, e aí consigo respirar, volto e tal. Mas é chato, pô. Não quero ficar indo e voltando. E de fato, no começo é assim, mas aos poucos você vai conseguindo melhorar esse tempo, melhorar esse controle. E a outra forma de você fazer isso também, aí são questões aí minúcias da relação sexual que eu queria trazer duas para você basicamente. A primeira delas, dentro esse último passo, esse quarto passo, é você caprichar nas preliminares. As preliminares é algo fundamental dentro de uma relação sexual, até porque ela já é sexo. Tem muita gente que acha que, o homem principalmente, acha que sexo começa na penetração e não. Começa nas preliminares. Nas preliminares, você vai se ambientar com aquela situação, com aquele local. Muitas vezes você está com parcerias casuais, então você está num lugar diferente, aquilo gera mais ansiedade. Então na preliminar você se ambienta melhor aquele local, você se conecta mais com sua parceria, você em geral faz a sua parceria já entrar no orgasmo. Isso tira a pressão de você e faz com que você entre mais calmo, mais tranquilo, com menos ansiedade, com menos adrenalina na hora da penetração. Então, caprichar nas preliminares é uma delas, e assim que você fez a sua parceria entrar no orgasmo, já está bem ambientado, você vai para uma posição que não é a posição que você mais gosta. Por favor, mesmo que a sua parceria queira aquela posição, você dá o seu jeito, irmão. Dá o seu jeito de não começar por aquela posição que é a que você mais se sente estimulado. Deixa para o final. Seguindo essas estratégias, eu tenho certeza que você vai conseguir um tempo melhor de penetração, de ejaculação. Se não conseguir, talvez seja o caso de intervenções medicamentosas, procura um urologista. Se você quer saber um pouquinho mais sobre combo do motel, em que eu falo um pouquinho de medicação para ejaculação precoce, vou deixar o vídeo para vocês e até a próxima.